A Débora é veterinária e também contoterapeuta. Ela foi para as escolas com crianças e adolescentes e contos. Oi, eu sou Ana Rosseto, eu sou a criadora da Conterapia. Este é o Caminhos da Contoterapia. É uma série em que eu converso com profissionais que passaram pela formação e que hoje levam este aprendizado para a vida e para o trabalho de formas muito diferentes. Débora, bem-vinda, grata por aceitar esse convite. Conta pra gente quem que é a Débora, o que que a Débora anda fazendo hoje. Obrigada, Ana. Que alegria estar aqui com você. Eh, a Débora é veterinária, entrou nesse mundo da contoterapia e é uma paixão a cada dia, né. Como diz uma colega nossa, eu sou uma entusiasta, né. Eu falo: "Ai, meu Deus!" Porque a cada a cada trabalho que a gente faz, a gente vai se dando conta do quão longe isso chega, né, de quantas Uhum. camadas a gente consegue atingir com uma história, né. Sim, verdade. Eu posso dizer que eu sou uma apaixonada pela contoterapia. Pela conterapia. Deixa eu te perguntar, na época, quando você entrou na formação, o que que te levou a buscar essa formação em conterapia? Eu já tinha uma outra formação, né, Uhum, e eu sentia que faltava alguma coisa, né, uhum, parecia que ainda tinha um vazio, sabe, que estava faltando mesmo alguma coisa. E aí eu te achei na internet e uhum. comecei, e meu Deus, trouxe além do que eu esperava, né. Uhum. De todas as formas, assim, então, na escuta, na comunicação não violenta, no processo de criar, no processo de contar, porque uma coisa que me incomodava um pouco era o ler o conto, né. Aham. E então, o que a gente fez na aula, os treinos, né, o contar e realmente viver aquilo de que quando a gente a gente vive a história, e ela torna-se parte da gente, né. E Ela isso nos habita, né? ela nos habita. Aham, a gente se relaciona com ela, enfim, ela É, faz parte da gente, não é? É. é. E aí, o campo, né, assim, eu pra mim Nó era um mistério como o campo funciona, e a gente no curso a gente viveu o campo, né. Sim, E aí na prática eu fui vendo isso, que como isso é doido, assim, né, porque a história tá dentro da gente, a gente conta ela, mas para cada turma que você conta, ela sai de um jeito. E exatamente. não é? E parece que Exa aquela palavra que você trocou era exatamente o que aquele grupo precisava ouvir. exatamente. É aquele É, negócio que a gente ficava conversando de que o símbolo se atualiza no agora, né? é, Tipo, a leitura ela nos apoia, mas o oral, ele traz uma espontaneidade que é única daquele momento e nunca mais se repete, né. é, é. E E você dá tá uma vivendo isso, pelo que eu tô entendendo. é, e dá uma liberdade pra gente, né, porque você não precisa Sim. ficar amarrado naquilo ali, tá tudo bem, do mesmo jeito: "Ah, mas você", né, eu ouvi muitas vezes assim: "Ah, mas você tá colocando a sua história na história". E tá tudo bem, porque a pessoa vai entender aquilo, em cada um vai chegar de um jeito, independente de como você conta a história, né. Uhum, uhum. E e a gente vê que chega mesmo, em cada um chega de um jeito, né. Sim, sim, chega. Como que esse contato com o mundo dos contos, ele afeta ou ele afeta a tua vida, né, antes mesmo de você ir para o trabalho? Como que funcionam os contos na sua vida? Os contos são, assim, eu acho que eles mudaram a minha vida, de uma forma muito poderosa, né, em todos os sentidos, assim. Então, Uhum, a gente fala que a mudança começa dentro, né, então eu acho que foi esse o sim. processo, ela começou dentro de mim, dentro da minha casa, com os meus né, meus filhos são meus cobaias aqui número um. Mas eles curtem, né, das nossas conversas, gente. Vocês têm altas conversas com conto, não tem? Gente, não, ontem a gente teve uma apresentação com as meninas, né, e Aham, nós pegamos 3 contos aleatórios, vou dividir só um pouquinho aqui, nós pegamos 3 contos aleatórios, e cada uma sim. apresentou o seu conto num dia. No Aham. último encontro, nós criamos um conto a partir desses 3 contos. Nós não combinamos a escolha dos contos,
Só que conforme a gente foi apresentando, a gente foi vendo que eles tinham uma sequência. A gente falou: "Gente, a gente tem que criar um conto disso daqui". E criamos o conto. E aí eu ensaiando aqui em casa antes da apresentação, o pequenininho: "Mamãe, mas você já contou esse conto?" Eu falei: "Não, mas esse é outro. Então espera aí que eu vou te contar inteiro". E aí ele começou a falar: "Mamãe, eu percebo que acontece isso, que era daquele outro conto". E no Ai, querido. final: "Nossa, mamãe, vocês estão de parabéns, nota 10 para vocês". Tem melhor elogio do que esse? Não tem. Ó, a chancela ali, o certificado de qualidade, pronto, foi chancelado. Ai, Débora, que amado, né, cara? Que Gente, preciosidade. A gente fica rindo aqui porque é é, gostoso, porque é precioso, é. né? E o quanto de riqueza que isso traz, né, assim, e aí é engraçado, porque daí, assim, a Angélica criou um conto, vou testar nos meninos. Aí eu, quando fui criar um conto para uma criança também: "Vem cá, ouve esse conto aqui, que vocês, né, me conta aqui qual que é a percepção de vocês". Então acaba sendo um laboratório vivo mesmo, né. Sim. E E nisso vocês vão gerando vínculo entre vocês, vai aumentando o repertório, vai ai, cara, é de uma riqueza. Eu consigo me relacionar com o que você fala, porque também foi onde eu comecei, né, criando também, mas contando história para os filhos é um abre-se um tipo de relação com os filhotes da gente que é bem preciosa, né. E que que você fala reverbera, às vezes a gente nem percebe na hora, mas lá na frente, conforme as situações da vida vão acontecendo, você fala: "Ai, não é que meu filhote tinha recurso para elaborar, para falar, para comunicar, para entender". E eu lembro dessa história, isso que ele tá falando, eu lembro, né, a gente consegue ligar os pontos e perceber, uh, que o nosso coração de mãe conseguiu de alguma forma dar um apoio e foi através das histórias, né. e o que você fala é Ah. muito rico, né, que ele abre espaço para conversas significativas, né. É, Então, dá a oportunidade deles trazerem à tona, né. E sim. e aí o mais legal é quando você consegue levar isso adiante, né. Então, eu peguei um conto que para mim foi muito significativo, né, que foi feito para mim, e eu enviei para uma Hã. pessoa para ela mostrar para a filha. Aham. E para ela conhecer o trabalho antes, né, porque a gente estava naquele processo de vamos criar o conto, tal, porque também eu não aceito pouco desafio, né, Ana, não vai não, vou criar o conto. Não, Eu falei: "Não, vou criar pra filha, pessoa você não já quer se lança. ela não quer ficar no básico". E aí é muito legal, assim, porque a parte que pra mim era a mais importante, a mais feliz, pra aquela criança foi a parte mais triste do conto, mas por conta da situação que ela estava vivendo, né, e Hã. passado uns dias ela conseguiu expor pra mãe o que ela estava passando. E aí eu Porque o fi conto deu imagem para ela e linguagem, portanto. Isso. É. E aí ela começou a chorar no conto. E a mãe: "Meu Deus, né, o que que eu faço aqui?". Aham. E aí começou a conversar, e aí conseguiu trazer à tona o porquê que aquela imagem era triste, aquele símbolo era, né, porque era a situação que ela estava vivendo ali. E aí ela conseguiu elaborar aquilo e contornar e mostrar um lado Puts, positivo. Gente, não tem preço isso, né. não, E não, aí é exatamente esse a proposta, o trabalho, enfim, a finalidade da conterapia e ela se realizou, né. e aí até me empolguei agora, mas aí, né, a gente assim falando, né: Hum. "Ah, essa veterinária", o meu grande era como eu vou juntar a Aham, veterinária com a culinária, que eu tive que ir atrás e aprender também, né, com os contos. aham. E foi na contoterapia que eu entendi como eu fiquei anos procurando essa resposta, eu não encontrava, e foi na contoterapia. Porque a escuta, né, então assim, a veterinária me deu recursos, eu sei a fisiologia, eu sei a patologia, a gente estuda por livro humano. Então eu sei Uhum, o mecanismo é o mesmo, tanto para o animal como a doença pode ser um pouco diferente, o tratamento, mas o mecanismo ali é o mesmo, né. E uhum, aí agora vem para o conto, a gente vai para o outro lado, né, e eu tinha muito essa coisa de que eu tinha que dar uma solução. A pessoa traz um uhum. problema, eu tenho que dar a solução. E na contoterapia eu vi que eu não preciso dar a solução, que muitas vezes eu só preciso ouvir, e que a pessoa traz não é o problema principal dela, né, é o que tá por trás daquilo ali. Exato. Então, só dela falar, só dela expor ali o que tá acontecendo, da gente
escutar. Eu acho que esse foi o grande Escutar. aprendizado, escutar, É, né, o que está acontecendo ali por trás, e trazer isso de uma outra forma, né, seja na escolha de um conto, seja criando um conto para a pessoa, eh, abre, né, você dá a possibilidade para a pessoa chegar nas próprias conclusões dela por ela mesma, né. exatamente. E de uma forma leve, se você for ver, porque daí você não fala ela não se sente também ameaçada, a gente não fica na defensiva, porque não estamos falando diretamente sobre as minhas questões, a gente tá falando sobre o conto, né. É de uma riqueza, né, é que nem você falou e que nem eu falo também, a história é só uma desculpa pra gente ter conversa significativa, né. E é É, isso que também acontece nesse atendimento que você fez. Não só com os filhos, né. É não só sempre faz isso, né. e Ai, que aí bacana. é rico, né, não, porque eu Muito. assim, quando eu criei o conto pra ela, então Uhum. teve um processo pra ela ouvir e tal, né, uma certa resistência, e ouviu. Normal. E depois de uns dias, a mãe me manda um vídeo dela com o desenho, e ela falando assim: "Tia, muito obrigada, você é muito sábia". Oh, meu Deus. E aí até emociona, né, Ana, porque assim, não é a questão do ser sábia, é a questão que alguém ouviu ela, alguém conseguiu colocar numa história Palavras, imagem, o que ela aquilo que estava ela tá vivendo. passando, que ela tá vivendo, que ela não conseguia pôr pra fora. Isso é Ai, tão até me humano, né, arrepia, assim, Bárbara? isso não É. tem preço, Não, né. não. É é uma experiência, assim, eu acho que é tão rica pra gente quanto pra eles, né. Sim, E exatamente. É tão pra gente quanto que é pra quem tá conosco, né, nesse é, processo. É. é. E aí, com É. adolescentes nas escolas foi essa mesma sensação, sabe, porque quando a gente tá num grupo com mulheres, com adultos, as Uhum. pessoas querem falar, né, então na hora que você Sim, abre pra parte, a pessoa quer falar, e eles não, né. E aí foi aí que eu fiz o link, assim, que eu falei: "Gente, você sabe fazer isso, porque um animal não fala, você tem que ver além do que está acontecendo". E com sim. criança, com adolescente é a mesma coisa. Então eles não Uhum. falavam, mas os olhos enchiam de água, você via, assim, o desconforto, "Ai, eu tô olha, aquela criança tá saindo da zona de eles dão sinais físicos o Dão. tempo todo, né. Quando você Que passa e riqueza. vê, assim que você põe as dinâmicas, então uma delas era o desenho, na hora que você vê os desenhos, você fala: "Gente, a criança tá pondo a vida dela ali", né. É, E isso é. é de uma riqueza, né. E assim, eu fiquei, avaliando isso tudo, eu falei assim: "Então, desde a criança que chora, a que fica, assim, vidrada, a que fica com raiva, que faz até que faz desdém, né", porque eu falo assim: "A gente, aquilo foi tão pesado pra ela, Afetou. que ela não consegue nem ouvir, né, nem chegar ali". Então, não tem como, né, ele vai chegar de alguma forma, nem que seja nessa de "não, eu não quero", a recusa. Mas quando termina, passado uns dias, você receber, assim, na saída de escola ou em algum ponto assim: "Tia, eu adorei, obrigada", sabe, as pessoas virem assim: "Nossa, foi muito legal. Nossa, eu nunca imaginei que uma história trouxesse isso". Eu falei: "É muito gostoso a gente ouvir de um adulto", mas quando você ouve de uma criança, eles não têm por que querer agradar, né. É a Aham. mesma é a mesma pessoa que eles nunca, né, não conheciam. Então isso é muito rico, assim, sabe, saber que plantou uma sementinha ali, né. E eu penso assim, o quanto que eu gostaria, por exemplo, de ter tido isso na minha adolescência. Nossa. O quanto Aham. isso teria me ajudado, né. Nos nossos desafios, certamente, Hum. certamente. Tem um feedback que eu recebi, né, por terceiros, assim, pela coordenação, mas que uma menina acho que 12, 13 anos, dela falar assim: "Agora eu nunca mais vou conseguir olhar para um desenho, para uma história, sem me perguntar o que que aquilo quer dizer sobre mim, aonde eu me encaixo naquilo". Gente, a 12, 13 É um anos, nível de reflexão que a gente adulto tá buscando, né, e nem não sempre é? a gente alcança. E eles Gente, e eles fazem uns comentários, assim, que, sabe, às vezes eu olhava e falava: "Gente".
Tem mulher de 60 anos que não conseguiu chegar nesse nível de É. não conseguiu atingir essa profundidade ainda ali, né, do com uma Dessa história ou reflexão, né. Esse nível de reflexão, de ficar refletindo: o que será que tem de mim ali?", enfim, né, essas elucubrações que é, despertam na gente, né, que estimulam. Gente, que demais. É é muito muito rico, né, Débora, é muito satisfatório, é muito humano, é muito verdadeiro, sei lá, todas essas essas é. palavras tentando descrever isso que acontece, né. Deixa eu te fazer uma pergunta, nos grupos que você conduz, o que que você acha que a contoterapia permite, que outras abordagens talvez não permitiriam, ou que ela permite de uma forma diferente? O que que você sente na condução dos grupos que você consegue fazer com a conterapia? Que talvez não conseguiria de outra forma? Eu acho que ela dá espaço, Hum. espaço pra pessoa viver aquilo no tempo dela e da forma dela. Uhum. Então, Uhum. assim, é até um pouco difícil da gente mensurar isso, né, o quanto que foi aquilo que ajudou, o quanto que não foi. Acho que essa é uma busca que a gente, né, que trabalha com isso Cons quer. com tem, a gente quer mostrar concretamente, né, quantitativamente, mas não é do reino da quantidade, do quantitativo, do rigor, né, É. ele é do reino do sensível, do poético, do subjetivo, e aí realmente esse é um desafio para todos nós que estamos nessa área. Mas a gente consegue perceber, né? Consegue, assim, e ele não é imediato, né, então eu falo Não. assim, ele é muito gentil, né, que assim, Uhum. você coloca ali um conto, você conta e assim, ele vai agindo ali devagarzinho, né. Então, tem pessoas que reagem na hora, tem pessoas que vão levar 2, 3 semanas para reagir àquilo, né, e para falar: "Nossa, aconteceu isso". O grupo, eu acho que ele cria um espaço seguro muito enriquecedor, né. É Sim. muito gratificante, acho que essa é a palavra, é muito gratificante você ver pessoas que não se permitem falar, que relatam que na terapia levavam tempos para conseguir abrir o que estava acontecendo e de repente ali no grupo, porque uma história colocou ela numa situação que ela se viu, que ela se identificou ali, ela consegue abrir e pôr aquilo pra fora, né. É Sim. é emocionante, né, no final, assim, eu falo É. ainda bem que a gente pode chorar junto, porque é emocionante, assim, ver a pessoa conseguindo, ela mesma ir atrás da cura dela, né. Eh, então eu acho que ele Essa dá essa autonomia, né, autonomia. Então eu acho que ele dá de essa não liberdade. de não gerar dependência da pessoa, né, de estimular ela. É, Ela sai, ela pode continuar refletindo sobre o conto, ficar pensando na vida dela: "Nossa, olha, isso que aconteceu hoje me lembrou aquilo que a gente fez no grupo lá, no conto". Isso é muito rico, é. E de é vir, muito assim, rico. às vezes, né, eu falo assim, isso é ruim para o quantitativo, né, mas como um ser humano, eu acho que isso é maravilhoso, né, de você ter, eh, por exemplo, quando a gente faz em grupo, em eventos, você não tem muito esse feedback, mas com os meus filhos em É. casa, pessoas que eu tenho contato, às vezes é coisa de 3 meses, 6, né, 1 ano depois: "Mamãe, você lembra daquele conto? Olha Aham. aqui". Eu falo: é o que você falou, nossa, olha lá, eu plantei uma sementinha, eu dei recursos para ele lidar com isso, né. E na hora que ele precisou, Exatamente. ele buscou lá no inconsciente dele, lá onde que aquilo estava, pra conseguir agir nessa situação. Então eu acho que ele dá isso, sabe, ele dá essa liberdade, esse tempo, né, é paciência, que acho que é uma coisa que a É. gente não tem muito hoje em dia, né, as pessoas querem Não, respostas não. É o tipo de figura coisa que a gente tá precisando muito e cada vez mais, do jeito que tá acelerado as coisas, né, porque é bem isso, né, a gente tem muita conexão, muita informação, que é esse paradoxo que eu estava falando antes, mas não significa que a gente tem conexão verdadeira. E esse é o tipo de trabalho, de profissão, de ofício, que ele requer. Não dá pra gente ser imediatista, né, Débora? Requer um certo altruísmo da nossa parte. Isso foi uma coisa que eu percebi muito no começo. Eu trabalhava com conto e levava 1 ano, que nem você falou, 3 meses, tipo, o mais rápido, que é sempre a história que eu conto, foi 2 semanas. 2 semanas a pessoa mudou um comportamento, tomou uma decisão. Mas também o tempo mais comprido que eu também compartilho com vocês, colocando no livro, 7 anos. 7 anos! Quem é o profissional hoje que tem a paciência de esperar 7 anos dar um resultado? Só que assim, essa noção de tempo
para um mundo que precisa produzir, produzir, fazer dinheiro e meta e resultado, ela é fora da realidade. É. Não é prático. Agora, para um mundo onde a gente precisa mais conexão humana, mais presença, faz total sentido respeitar esse tempo da pessoa para esse tema que ela escolheu trabalhar no conto. Para ela levou 7 anos. E tudo bem. Você já pensou? Você fala assim, ai meu Deus, mas 7 anos e você acha que você é. Que você não foi bem sucedido. É um erro dizer que isso não é ser bem sucedido, né? Que não funcionou. É tempo, é tempo. Precisa muita humanidade, eu acho, sensibilidade, né? Você Pra falou gente. você falou uma palavra que eu acho que isso define, assim, o conto ele é respeitoso, né, ele respeita Uhum. demais. E eu eu gosto assim, é incrível trabalhar com mulher, né, com ou que seja, mas com adolescente, com criança, né, uma coisa assim que eu gente, isso mais gente fazendo isso, porque você tirar eles das telas, e eles Hum. ficarem ali uns minutinhos, assim, ó, que vai acontecer, né, na história, e colocar eles para refletirem um pouco, né, sobre o que aquilo significa, as atitudes deles com os colegas, eh eu vejo assim, através dos contos a gente consegue explicar o que é uma amizade tóxica, o que não é, né, o que sentimentos eles estão sentindo, né, é muito doido isso, assim, eu fiquei você passar com uma mulher madura no atendimento e ela não conseguir expressar o que ela sente, ela não consegue dar um nome para aquilo que ela sente, né, então, Uhum. a gente conseguir dar isso para uma criança, para um adolescente, dele já saber nomear o que ele sente, né, o que que aquilo significa e como ele vai lidar com aquilo, eu diria assim que isso não tem preço, né, só que isso leva tempo, né, não é: "Ah, dá um Leva remedinho tempo. que resolve". "Ah, não", Exato. não é assim, né. É Eu um acho que esse ajuste de perspectiva ele é muito importante para a gente exercer esse ofício com propriedade, assim, com presença, sabe, com segurança, com segurança. hã, Porque é isso, né, a natureza não dá salto. É bom, a gente vê nos contos constantemente, eles falando: "Ai", daí vai uma vez, aí depois vai 2 vezes, aí depois vai as benditas repetições dos contos de fadas, você fala: "Meu Deus, mas de novo? Já ouvi essa história, já sei que vai". Pois é, criatura, mas assim não é a vida, assim não é a vida, não dá salto, não dá não dá, salto. não E dá. e E aí lembrar disso eu acho que traz. Sabe esse FOMO, essa síndrome de você ficar, né, fear of missing out, de você perder as coisas e essa ansiedade, eu acho que quando a gente relembra de que a vida não dá salto, tudo tem o seu tempo, parece que é uma forma de voltar para pois, sabe, um alívio, assim. Mas é. precisamos falar, né, Débora, e praticar e abrir espaços para esse tipo de atividade, que tá tudo bem, E aí você no ontem seu tempo. a gente eu vou até compartilhar aqui uma cena com vocês no grupo com as meninas, né, no clube lá do Contos em Contos. A gente ai, até me arrepia também. A gente teve uma participante, que gente, foi a coisa mais linda, assim. Então ontem foi a finalização e ela a hora de compartilhar, ela quis compartilhar os desenhos dela. Então ela pegou o desenho do primeiro conto, do segundo, do terceiro e do quarto, que foi a junção de todos os contos. E a hora que ela foi mostrando, gente, aquilo tinha uma história, era a evolução dela no processo. E aí e ela começou a chorar, e ela chegou a ser, né, ela chorou, a gente chorou, porque ela sozinha teve isso: "Eu quero olhar os meus desenhos, eu vou ver o que eles me dizem", e ela se entendeu dentro do processo dela e aonde ela quer chegar. Ninguém falou nada, né, pra ela ali, foi ela com ela mesma. Então assim, a gente facilitou, a gente deu um instrumento, né, mas Uhum, uhum. ela chegou ali e ainda ela compartilha, eu tenho certeza que a maioria saiu dali e falou: "Eu vou olhar meus desenhos para ver a minha cronologia aqui", né. Sim. E porque ele conta a sua história, né, ali do seu processo e contou fielmente o como ela atravessou aquela situação, né. Muito interessante você falar isso, porque ontem eu estava falando com a Vera, também aqui na entrevista, e pensando ultimamente, trabalhando com para desenvolver a contoterapia expressiva de uma forma, eu tirei esse capítulo do livro, né, porque eu queria mais tempo para pesquisar,
estar falando de um lugar com mais certeza. Eu já mais ou menos sentia. A gente até já conversou entre nós, né, fora aqui da entrevista, a gente nos nossos papos quando a gente se encontra. Eh, a Vera falou uma coisa tão interessante, porque ela falou assim: "Quando a gente cria a nossa própria história e consegue contar ela, é como se a gente pudesse se libertar dela". E meio que não é isso que aconteceu? Ela foi via imagem, Hum. mas ela se dá conta da história dela e quando ela expressa isso, ai cara, ela pronto, É, posso que é meio que o que eu falo lá no biográfico, assim, você devolve a sua história para o mundo, agora ela já não é mais sua. E essa distância, esse entregar, né, traz uma leveza, uma liberdade que aquilo é menos coisa pra você processar, menos coisa pra você carregar dentro de você, o que fica é o aprendizado e bora para o próximo, sabe. Você não fica mais fadado a repetir, viver, enxergar a vida a partir daquele desafio. É ri é riquíssimo esse trabalho. você tira o peso, né, de cima. E Aham, e qualquer que seja, né, de assim, a gente já foi socar o travesseiro depois de conto, né, a gente já foi dançar, enfim, qualquer forma que você expresse aquilo e coloque aquilo pra fora, né. E aí você foi falando e eu fui lembrando de outra coisa, assim, fora o repertório que a gente dá, pra qualquer indivíduo, independente se é uma criança, um adolescente ou um adulto, um idoso. Cria um repertório, né, muito grande, assim, eu vi que, por exemplo, a criatividade aumentou um absurdo, né, e coisas que a gente não fazia, então começou a fazer e você começa a ter mais conversas produtivas mesmo com as crianças, então, por exemplo, o mais novo ele pede: "Mamãe, vamos fazer aquela brincadeira de criar história?" Então, que na hora que quando eles estão contando, então assim, você fala uma coisa, eles vão, né, cada um tem que ir aquele bate-bola. complementando aham, Só que nesse bate-bola, eles trazem tudo que tá acontecendo, exato, né, porque dependendo do que a criança tá criando ali, ou do se você fizer com um adulto, dependendo do que ela tá criando, ela tá colocando pra fora de alguma forma também o que tá acontecendo ali, também, né. também. E isso fica tão marcado. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, né, a usar com eles, um dos meus filhos chegou um dia e falou assim: "Mamãe, a minha amiga tá com uma questão assim, assim, assim. Sabe aquele conto que você contou? Será que ajudaria ela?" Então, olha, eles vão fazendo as conexões, né, deles mesmos e identificando: "Cara, isso daqui me ajudou", né, então vai ajudar ali a coleguinha também, ou ela tá passando por uma situação que é igual aquela história lá que eu ouvi, será que a história não ajuda ela? É E como seu filhote ficou com recurso para estabelecer relações com o mundo e com as pessoas de uma forma equilibrada. Né, é, tem um equilíbrio aqui, ele percebe, aí ele elabora, aí ele busca, daí ele entrega. Olha que equilíbrio, né, nesse pêndulo da vida. Incrível, é. incrível. Não, eu falo, não tem, né, palavras, assim, acho que, as pessoas tinham que conhecer mais, né, o que é. Ainda existe uma resi eu percebo que ainda existe uma resistência, olha, né, você fala assim: "Eu trabalho com contoterapia", mas o que é isso? Aham. E eu ainda sinto um pouco de dificuldade mesmo, vou ser sincera, de explicar o que é. É uma a gente tem que viver aquilo, né, é difícil você explicar: "Olha, vai acontecer isso, isso e isso com você". Não é igual para todo mundo, né, Não, e não é. Porque é do ambiente, é do reino da relação, né. Não é do resultado, é da relação. E a gente eu acho que a gente vai sempre ter esse desafio para explicar, a gente vai precisar de muita porque dá para explicar de muitas formas, não tem uma que contém, né, e que explicou tudo o que aconteceu com o terapeuta, todo mundo vai entender, não, tem muitas formas, é a relação, acho que o principal é a relação. é, E não conseguir tangibilizar isso pra pessoa que não tem essa referência, no começo é difícil. Mas uma vez que a pessoa faz um trabalho desse, basta você falar que você vai ter conversa significativa, você vai buscar o sentido, ela consegue aprender tudo que vai aí ela vai, né, é, aí a gente se entrega. é. É. E é tão engraçado, né, você fala assim, você monta, as pessoas ficam com medo, né, "Ai, não vou, vai não, ixi, vai ter outras pessoas juntas, não", principalmente quando é grupo, né, "Não, não Aham. vou, não quero", aí elas vão desconfiadas. Passa o primeiro encontro, tá no segundo, aí você começa pessoas, assim, que a gente sabe o histórico,
que não falam, de repente, blá, 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 fala: "Gente, o que que aconteceu com essa pessoa?". E daí depois elas: "Nossa, não, mas como assim? Mas quando é o próximo? Mas eu quero mais", né, porque como que se explica, né, ela entendeu ali, ela viveu. E isso é mágico de você ver, assim, elas conseguindo se abrir, colocar pra fora, né, e, de uma forma natural, né, de uma forma que não Aham. é, ninguém tá te Respeitosa, leve. É, respeitosa, respeitosa. exatamente. Você respeitou a autonomia mesmo da pessoa, a escolha dela, né, o livre-arbítrio dela. É É. muito rico isso mesmo. Débora, nossa, que rica a nossa conversa. Muito agradecida por você ter topado, enfim, estar aqui comigo, compartilhar essa conversa, essa entrevista. Eu que agradeço. Grata, grata, grata por ter vindo. Esse foi mais um encontro do Caminhos da Contoterapia. Obrigada por você ter acompanhado aqui e a gente se vê na próxima entrevista.